Eu sou a Sara, estou aqui na residência RUT, em torno dos temas de migração, identidade e transculturalidade. Eu nasci em Lisboa e nos últimos 10 anos tenho sido bastante nómada. Articulo vários projetos entre a África Ocidental, Norte da África agora. Neste RUT estou a conhecer e a trabalhar a comunidade dos índios da Meia Praia, que me parece um exemplo de autodeterminação e resiliência muito interessante. Eu estou a trabalhar em torno dos temas de permanecer e migrar e como é que nós conseguimos propor articulação das duas coisas nos tempos contemporâneos através do campo mágico, encantado e artístico também. O trabalho que eu estou a desenvolver aqui estou a chamar-lhe Remendar Passagem e articula duas coisas. Um lado social, de reconhecer e trazer para o trabalho artístico noções de resiliência a partir de uma comunidade local, dos índios da Meia Praia, uma comunidade de pescadores, que vieram de Monte Gordo para cá e fixaram-se num terreno que hoje em dia é muito disputado, à beira-mar. E eu dou valor a essa resiliência de se movimentar e fixar num lugar. E o outro lado do trabalho tem a ver com dar voz ou dar imagem ao facto de que entre as possibilidades do migrar, do permanecer e o que é que leva as pessoas e as comunidades a migrarem e ao tentarem atravessar para a Europa, há muitos barcos que afundam e há muita dificuldade em conseguir ter acesso à passagem. Passagem entre mundos, entre comunidades, entre esferas sociais, passagens entre territórios e, na verdade, há ainda uma terceira forma da passagem, que é a passagem entre dimensões, entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, literalmente. E porque eu acredito que, nos tempos contemporâneos, uma das coisas que nós temos que procurar trazer é a dimensão da relação com o universo encantado. Nós, como humanidade, estamos perante desafios muito fortes e uma falta de fé, talvez muito grande, e isto na nossa cultura é muito difícil de articular, numa cultura pós-católica e com níveis de racionalismo e ateísmo muito grandes. Mas eu acredito que a dimensão do mundo encantado e da relação com o mundo espiritual a articular-se nas nossas lutas e desafios de resiliência e na própria arte consegue tecer, ou neste caso enredar, possibilidades de beleza, esperança e magia e força de outra forma, que a realidade comum, apenas cotidiana, não consegue trazer. No dia da inauguração, as pessoas vão ver pessoas da comunidade da Meia Praia, pescadores, já entre os seus 60, 70 e tal anos, principalmente, as pessoas que vieram ainda na primeira leva ou que já nasceram na comunidade, a juntarem-se em torno desta estrutura, que é uma rede, mas que é um túnel entre o céu e a profundidade do mar, e vão se juntar aqui sentadas em cima de tijolos, que representam um pouco a autodeterminação, a construção das suas próprias casas, e se vão ser convidados a remendar esta rede. Remendar redes é algo que já está a cair muito em desuso. As redes hoje em dia são industriais, já ninguém as faz tradicionalmente como era feito e já quase ninguém as sabe remendar. Mas eles vão ser convidados a remendar, sabendo ou não sabendo, já a fazê-lo. Nós temos de reaprender a remendar as nossas vidas, a remendar o tecido humano, a remendar as nossas relações com a natureza e com a forma de viver. Então, independentemente de o sabermos fazer da forma tradicional, perfeita e bonitinha ou não, ou estarmos a improvisar um remendo completamente tosco, é isso que eles vão ser convidados a fazer. E vão ser convidados a estar aqui de uma forma muito
livre, solta, sendo eles mesmos. Ao mesmo tempo em que essas pessoas vão estar aqui, eu vou estar com um aspecto mais performativo, com uma incorporação de uma personagem que está relacionada com o trabalho, com a pintura, que é uma entidade que representa as características da raia. Em várias culturas a raia é reconhecida por ser um animal com altas capacidades cognitivas e relacionais e de conseguir apoiar a passagem entre o mundo dos mortos e dos vivos e proteção às pessoas que têm relação com o mar. Mas a raia tem também uma relação com os povos do norte da África, estranhamente, no qual eu pelo menos sinto que percebo a relação, né? Tipo, quem eu sou e o meu sangue vem daí, né? Tipo, nós como portugueses há muita gente que é ainda reflexo destas migrações e destas travessias que são naturais e que sempre aconteceram. Então a raia vem como a força que faz a ligação entre os mundos e entre as culturas e entre a possibilidade de fazer as travessias, porque é um animal que permite as travessias e que dentro do mar ela nada, mas dentro dos campos espirituais ela voa e ela é capaz de atravessar todas as dimensões para pôr tudo entre relação. Enquanto os pescadores estão aqui em círculo, e vou convidar algumas pessoas a relacionarem-se com pequenas máscaras, máscaras muito pequeninas que vêm da inspiração da cultura das máscaras passaportes, como havia no centro da África e na África Ocidental, que apenas quem tinha essas pequenas máscaras é que tinha direito a atravessar de uma parte para a outra do rio, de um reino para o outro. E são máscaras que aparecem simbolicamente no meu trabalho em mármore e são passaportes, mas são a força do passaporte que se afunda ao mesmo tempo no fundo do mar. Então há sempre uma articulação entre estas dimensões do mundo social, da política atual, da questão das migrações e do direito de poder afundar como pertencimento, ao mesmo tempo que se reconhece que há os que afundam sem o quererem fazer, porque estão a tentar a travessia. Então todo o trabalho é uma articulação simbólica destes paradoxos todos ao mesmo tempo. A máscara representa uma entidade feminina de proteção da passagem e é uma máscara de festa que tem uma relação com as tais máscaras passaportes, mas ela tem o azul nos olhos, e o azul é uma cor que da África Central ao Norte da África e, como existia até em Portugal, é uma cor de proteção espiritual, ou seja, onde há este azul não passam os maus espíritos. Essa máscara que está na raiz deste desenho foi-me dada por uma comunidade flutuante no Benin, que a história desenvolveu-se, eles acabaram por se fixar como comunidade flutuante no meio do rio Calavi, porque eles não tinham direito a estar nem de um lado nem do outro do rio, então fixou-se uma comunidade flutuante ali, e quando me deram, disseram esta coisa dos olhos é para poder ver em todo o lugar. Quem tiver esta máscara, ou quem a porta na festa, tem a capacidade de ver todos os lugares e todas as dimensões ao mesmo tempo. Então eu resolvi trazer essa força, né, dessa simbologia, dessa entidade para aqui também. Isto relaciona-se muito com o facto de que, apesar de ser portuguesa, a minha experiência de vida e a minha procura é perceber que tudo o que nós somos tem uma raiz numa pluralidade de culturas atrás. E voltar a tentar encontrar uma identidade em relação com a Terra, eu acredito que essa a busca de identidade temos que o fazer em relação com as forças elementais e com as simbologias que nos atravessam como humanidade, para além de nos cingirmos à história mais recente do território que habitamos agora, que podemos ir muito atrás e é uma história habitada por muitas culturas e muitas coisas que foram perdidas. E se nós tivermos uma colonização aqui em Portugal que aconteceu há 2000 anos com os romanos e que depois se desenvolveu com a questão romano-católica e com a caça às bruxas,
tudo isso fez com que nós perdêssemos a nossa relação com o simbólico e com o território, mas ela continua a existir, porque ela continua a existir em nós. Então eu vou à procura de relacionar esses elementos, com os quais o meu caminho de vida faz com que eu me relacione automaticamente de uma forma mais direta e ir tecendo possibilidades simbólicas através desses elementos como algo que percebo que faz parte de uma busca e de uma entidade mais aberta da relação enquanto humano com o território, com o planeta Terra também, não é? Eu acho interessante estar numa residência aqui, é precisamente a parte colaborativa. E o LAC tem esse caráter muito forte, já de si, pela sua própria raiz, não é? Então, eu senti que havia essa possibilidade também de colaborar com os artistas daqui. Foi facilmente aberto o campo, não é? O convite por parte do LAC, e colaborei a fazer máscaras de mármore com o Raymond Dumas, que emigrou para cá há muitos anos já, é francês e trabalha com mármore e com madeira. Eu nunca tinha trabalhado com mármore na vida, então foi muito bom poder ter essa parceria com ele direta. Trabalhei também com o Sebastião Costa na produção de som, que correu muito bem. Eu tinha uma ideia, vozes, durante a performance, tipo, há toda uma sequência de vozes que procuram criar um ambiente de transe marinho, ou dar voz a uma alusão a uma entidade marinha, e depois há um texto que gravei por cima, e o Sebastião esteve super disponível para me gravar. Fizemos 2 sessões ainda longas e correu super bem. Houve ainda outra peça com outro caráter, que é uma peça pequenina, que é um losango. São losangos de proteção da visão e fertilidade, para uma peça para pôr na testa. Como as tais máscaras antigas já o tinham, eu fiz um para usar na peça, e foi-me passado um contacto de uma senhora que vive em Vila do Bispo e que ainda faz a arte com as escamas, a Maria Paula, e fui ter com ela. Ela tem uma lojinha de artesanato e foi super receptiva, mostrou-me logo as escamas todas de corvina que tinha, da peixaria local, já lavadas. Eu perguntei-lhe como é que normalmente faz isto. Ela mostrou-me os seus quadros com flores de escamas e tudo, foi muito bonito. E depois eu disse, ok, boa. Então falei-lhe um bocadinho o que é que queria fazer, falei-lhe do trabalho, introduzi o trabalho aqui do LAC, e tivemos uma manhã assim à conversa, e na qual eu fiz a pequena peça, o losango com as escamas que a Maria Paula me deu, e foi muito bonito. Já tinha há muito tempo curiosidade para trabalhar também com estas escamas. Eu gosto muito de Lagos, já conhecia, já tinha estado aqui no LAC antes, e é um lugar onde eu sinto que é muito fácil navegar esta coisa do criar e fazer acontecer por aqui. Gosto muito do LAC e da equipa. Toda a gente é muito proativa e colaborativa. A residência foi muito boa, foi uma residência curta, e a relação também com os outros artistas foi muito interessante, e estávamos todos sempre super dinâmicos, cada um no seu trabalho, mas ao mesmo tempo com pequenas interações muito divertidas e muito harmoniosas também.